Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, deixem as suas Bíblias abertas, onde nós fizemos a leitura oficial, Mateus capítulo 11, para nós podermos falar sobre aquilo que o Senhor colocou em meu coração, baseado nesses versículos, e preferencialmente no versículo de número 29, pois é uma passagem muito conhecida e por vezes nós usamos ela para a evangelização, mas Deus chamou a atenção no meu coração sobre alguns aspectos aqui importantes que Jesus ele fala sobre si, algumas características, que ele cita aqui, que é a mansidão, que é a humildade, que muito me chamou a atenção, principalmente no que diz respeito à nossa liderança. Todos nós somos líderes, sacerdotes reais, nós somos escolhidos pelo Senhor. Você é um líder lá na sua casa, você é um líder lá no seu seio familiar, você é um líder lá no seu trabalho, você é líder aqui na igreja. Ou seja, todos nós temos um papel fundamental de influência. Nós somos chamados, escolhidos por Deus para nós sermos influenciadores. Essa palavra está muito em voga, os influenciadores digitais, Mas muito tempo atrás Jesus ele já nos ensinava a nós sermos influenciadores reais, verdadeiros, Os digitais eles são por vezes influenciadores que não têm nenhum tipo de conteúdo bom para nos passar, mas aqueles que andam como Jesus andou, que falam como Jesus falou, que se portam como Jesus se portou e que o têm como referência, são influenciadores por onde quer que nós andamos. E nós vamos notar aqui, meus irmãos, Jesus, no versículo de número 28, ele frisando algo, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí ele faz uma proposta dizendo assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Note que Jesus ele é a maior liderança que nós temos. Você pode estudar todos os tipos de livros que se tem de lideranças, você pode fazer cursos até com coaches, mas você jamais encontrará tanto conteúdo de liderança como nós encontramos em Jesus. O Jesus ele é o maior líder que já pisou sobre esta terra. Jesus ele é a maior referência de um ser humano que já pisou nessa terra. E às vezes nós queremos copiar outro, nós queremos copiar as pessoas, às vezes nós queremos copiar esses que estão em evidência e nos esquecemos que no conteúdo bíblico nós encontramos em Jesus, nas suas características, na sua maneira de lidar com as situações e com as pessoas, como a maior referência que nós devemos ter de liderança. Você vai perceber que Jesus aqui, ele traz a responsabilidade para ele mesmo, dizendo: vinde a mim. Ele está se colocando numa posição de referência, ele está se colocando numa posição de liderança, daquele que está à frente, daquele que está sendo visado o tempo todo. Ele está se colocando na posição daquele que em todos os momentos você pode, e não só pode, você deve olhar nele. E é interessante porque quando nós falamos sobre liderança, nós pensamos em vários aspectos. Nós às vezes até achamos que liderar é algo difícil, mas liderar nada mais é do que nós sermos uma referência para o outro. Cabe o quê? Saber se nós estamos prontos a liderar. Cabe saber se nós estamos preparados para sermos uma referência para o outro. E essa referência, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma qualquer referência ou uma má referência, mas essa referência é uma boa referência.
Nós precisamos ser boas referências onde quer que nós estivermos. Porque nós, como líderes e influenciadores, nós precisaremos necessariamente conhecer a Jesus Cristo. Então, esse pensamento de que nós não podemos influenciar as pessoas é um pensamento errado. Nós temos por obrigação, à luz do Evangelho, de nós influenciarmos as pessoas. Paulo diz: vocês não devem se moldar, vocês não devem se conformar com este mundo, vocês não devem ter o molde deste mundo, ou seja, vocês não devem ser influenciados pelo mundo, mas vocês têm que transformar o seu entendimento, o seu pensamento. Você tem que passar pelo processo da transformação, da renovação do seu entendimento. E nós, como crentes, aonde nós estivermos, nós temos que ser uma referência. Será que nós sabemos dessa responsabilidade que nós temos? Será que nós temos a compreensão e o tamanho da responsabilidade que nós temos? Que nós devemos ser referências? Mas pastor, ser referência é muito difícil, é muito pesado. Aí Jesus ele está nos ensinando neste mesmo contexto. Se você olhar Lucas capítulo 10, versículos 21 e 22, que tem contido neste contexto de Lucas 10, 21 e 22, alguns versículos que Jesus está citando. O contexto de Lucas 10 é a missão que Jesus ele dá aos seus discípulos, os 70. Você vai ver que ele está ali se referindo dentro de um contexto de lideranças, de pessoas que deveriam ter a responsabilidade de levar o Evangelho e levar a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver neste contexto que, quando ele fala sobre a responsabilidade que se tem o Evangelho, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque vocês vão encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você diz assim: mas pastor, a liderança ela tem um peso muito grande sobre mim, por isso que eu não quero mais, é porque talvez você ainda não aprendeu a liderar como Jesus ele ensinou. Mas a responsabilidade de ser referência e um referencial é muito grande, pastor, é porque talvez ainda você não conseguiu compreender como você deve liderar. Por que você acha que muitas pessoas estão hoje entregando cargos, entregando congregações, entregando o seu chamado, deixando de lado aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus vocacionou, aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, e muitas vezes nós queremos abandonar? É justamente por isso. Não é porque nós não temos o chamado, não é porque nós não temos a vocação, não é porque Deus nos capacita, não. É porque nós talvez não aprendemos a liderar como Jesus liderou. Nós entendemos que sim, este peso não é um peso que não podemos suportar, porque ele mesmo diz que o jugo dele é suave. O que era o jugo? O jugo era aquela madeira que ficava nos bois, para que eles pudessem ser direcionados. Meu irmão, minha irmã, se você é um líder, é um referencial e é direcionado por Deus, aonde Deus te direcionar, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu chamado. Deus jamais vai te dar uma coisa muito pesada que você não possa suportar. Deus jamais ele vai te dar algo que você não vai ter condição de realizar. Ele não vai te dar um cargo na igreja, uma congregação, um departamento, porque você não tem condições de realizar. Não, muito pelo contrário. Talvez humanamente você pode até falar que não tem condições. Mas quando você entende que Deus, Ele fez o convite, que Deus que fez a escolha, que Deus que fez e levantou você para tal, você compreende que aquilo que Ele está colocando em suas mãos, por maior que seja, por mais pesado que seja, Deus Ele já garantiu para você, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Talvez esse jugo pesado demais, esse fardo pesado demais que você colocou sobre os teus ombros, é um jugo e um fardo que é seu.
E o que você precisa carregar não é o seu jugo e o seu fardo. O que você precisa carregar é o jugo e o fardo de Jesus sobre os seus ombros. Se você ter sobre os seus ombros o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, você vai viver aquilo que Ele está dizendo pela sua palavra. Vai se tornar leve. Você vai começar a liderar e as coisas vão acontecer. Você vai pastorear e as coisas se concretizarão. Você vai realizar a obra do Senhor e você vai ver o trabalhar de Deus e o movimentar de Deus em favor da obra que Ele colocou em suas mãos. Nós precisamos entender isso. Esse vinde a mim, evidentemente, é um vinde de salvação, mas eu quero trazer a esse aspecto deste vinde, como agora uma vez salvo, nós nos tornamos referências, assim como Jesus também, Ele é uma referência para todos nós. E assim como Jesus, Ele se coloca nesta posição de referência, de base para outras pessoas, você como líder, você como crente salvo, você também tem que ser esta referência para os outros. Ele diz: todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vou dar a vocês alívio. Você como ferramenta de Deus, você foi levantado por Deus, não para trazer mais problema para aquele que está ao seu lado, mas você foi levantado por Deus para você ser um resolvedor de problema, para aliviar aquele que está mais carregado e sobrecarregado. Você está levantado como um referencial para os cansados e oprimidos, para que de alguma maneira você possa ajudá-los. Você foi levantado como um referencial de Deus, para que você possa ajudar de alguma maneira aquelas pessoas que hoje estão aí fora, cansadas e oprimidas, e eu vou além, estão muitas vezes dentro da igreja, porque ainda não entendeu o que é evangelho, porque ainda não compreendeu o que é liderança segundo o evangelho de Cristo, e ainda sente este peso de opressão e de cansaço. Em nome de Jesus, Deus te traz aqui para que todo esse cansaço e opressão caia por terra em nome de Jesus, porque você tem o maior referencial, que é Cristo, e se você descansar nele, Ele vai te dar alívio. Mas também eu quero que você saia daqui entendendo que você também é um referencial para dar alívio para aquele que está cansado e para aquele que está oprimido. Nós temos essa responsabilidade, não podemos nos eximir desta responsabilidade, não podemos fugir dessa responsabilidade. Ah, pastor, mas a minha função na igreja é outra, é só tocar, é só cantar, é só isso, é só aquilo. Não, mesmo você cantando, tocando, você fazendo, pregando, ministrando, ensinando, você tem essa responsabilidade. Você é um referencial, você é um exemplo, você é um líder, e como líder, Deus requer de você que você faça esta função com excelência, para que o nome de Jesus seja glorificado. É muito difícil, meus irmãos, quando nós vemos pessoas que se comprometem a ser líderes, mas não se comprometem em buscar todos os aspectos necessários para ser líder. Jesus, Ele é o maior líder. Ele é aquele que influencia, é aquele que é uma referência, Ele é o direcionador para o liderado. Ele não é aquele que é direcionado pelo liderado, mas Ele é aquele que direciona o liderado. Porque às vezes o líder, ele está nessa função, mas ele está mais sendo manipulado pelo liderado do que propriamente ele está influenciando. Não, você que tem que influenciar o liderado de maneira positiva. Você precisa de qualquer maneira fazer com que aquele que está sob a sua responsabilidade busque mais a presença do Senhor. Se torne também um referencial, como você é e como Cristo é para nós. O líder é aquele que está sempre como um modelo. O líder pode cobrar sim, mas para que ele possa cobrar primeiro, ele precisa ter a credibilidade para assim fazer. O líder é aquele que tem sobre os seus ombros um peso, mas não é um peso insuportável, mas é o peso de uma responsabilidade, porque se você achar que você não tem responsabilidade, você faz a obra do Senhor de qualquer maneira e relaxadamente. Esse peso é um peso, mas é um peso de responsabilidade, não é um peso que você não vai conseguir suportar. Se você não está suportando, é porque talvez você não está fazendo da maneira correta, que
Cristo te ensinou. E nesta noite Deus te trouxe aqui para que você possa fazer conforme Cristo Ele nos ensina. E também, desculpe a sinceridade, pode ser também que está tão pesado ao ponto de você não conseguir carregar, porque talvez foi você que se colocou nessa posição, não foi Deus. E quando a gente se coloca, a gente que tem que arcar com as nossas consequências e com o peso daquilo que nós buscamos. Agora, quando Deus coloca, Ele se encarrega de dar a nós a estrutura necessária para carregarmos aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Por isso é importante nós sabermos que peso é esse que está sobre nós. É um peso tão grande que a gente não pode suportar? Ou é um peso de responsabilidade que nós precisamos exercer e executar com excelência, segundo o modelo que nós temos de Cristo? O líder, ele precisa ter essas características. O líder precisa ter constância no que faz. O líder precisa colocar na sua mente que ele não pode desistir, que a desistência nunca é uma opção. Mas como assim, pastor? Desistência nunca é opção. Jesus, o nosso maior modelo, o nosso referencial, Ele não desistiu do plano da salvação, mas Ele cumpriu até o fim. E por Ele ter cumprido até o fim, é que nós estamos aqui nesta noite. Ele gerou em nós um resultado positivo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando a Deus e religado com o Pai. Toda vez que você desistir, pensa: e se fosse Jesus no meu lugar? E se Jesus no Getsemane tivesse corrido? E se Jesus, enquanto estava suando sangue, Ele tivesse retrocedido? Pense, todas as vezes que você quiser desistir. E se Jesus, quando estivesse carregando a cruz, de alguma maneira buscasse uma fuga através dos seus discípulos? Mas Jesus, Ele não renunciou o plano do Pai. Jesus, Ele não desistiu aquilo que o Pai tinha estabelecido a Ele. E eu quero dizer para você também, você como líder, você não vai desistir, porque o Pai já estabeleceu um propósito, Ele já estabeleceu uma promessa, Ele já estabeleceu um projeto, e o propósito vai cumprir, o projeto vai cumprir, a promessa vai cumprir, porque você não vai colocar como opção a desistência, porque assim como Cristo não desistiu, mas foi até o fim, você também não vai desistir. Profetiza para o seu irmão, diga assim: você não vai desistir. Você não vai parar, você não vai retroceder, você vai prosseguir. Mas está pesado, pastor. Jesus está convidando você a colocar então o seu pescoço sobre este jugo. Coloque o seu pescoço sobre este jugo de Cristo, pois este jugo é suave e este fardo é um fardo, mas ele com Cristo se torna leve, porque Ele sempre estará com você em meio às suas dificuldades. Nós precisamos ser como Cristo. Nós precisamos ver Jesus como nosso referencial. Este Cristo, Ele nos ensina sobre também nós sabermos e conhecermos a nós mesmos. Você vai notar que Paulo também é um exemplo muito grande sobre isso, sobre o reconhecimento das suas fraquezas. Às vezes a gente como líder acha que nós devemos ser super-heróis, que a gente não fica doente, que a gente não fica enfermo, que a gente não vai jamais desanimar, a gente jamais vai se entristecer. Não, nós somos seres humanos. E quando nós fingimos o que não somos, nós jamais iremos aprender a nós mudarmos essas fraquezas e nós vencermos essas fraquezas. Agora, quando a gente conhece as nossas fraquezas, lembra de Paulo orando, apresentando ali a Jesus, a Deus, orando 3 vezes, falando sobre a sua fraqueza, o seu espinho na carne. Não vamos entrar no mérito se é a cegueira, se é aquele sentimento de que tudo aquilo que ele fez pelos cristãos e aquilo o remoía. Enfim, cada um pode conjecturar em torno disso, porque não nos é explícito o texto sobre o que é esse espinho na carne. Mas o fato é que ele está ali reconhecendo a sua fraqueza, ele está ali apresentando diante de Deus a sua fraqueza. O que é isso? É se conhecer. Você precisa ter essa palavra que também está muito em moda, né? Autoconhecimento. Muito se fala sobre isso, os livros de autoajuda falam muito sobre isso. Autoconhecimento a Jesus, a Bíblia, o apóstolo Paulo já nos ensina há muito tempo sobre isso, sobre o entendimento de você compreender até onde você pode ir. O reconhecimento de que você tem sim as suas limitações.
Fisicamente falando, você tem as suas limitações. Jesus está lá no Getsêmani, suando sangue, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Entendimento, reconhecimento de como homem, ele tinha sim as suas limitações, assim como eu e você também temos as nossas limitações, e o líder precisa reconhecer as suas limitações. Pastor, então eu reconheço as minhas limitações para eu parar de fazer a obra? Não, para você aprender a administrar as suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas limitações, para que você possa fazer ainda mais na obra do Senhor Jesus. Eu quero dizer, se você conhecer e reconhecer as suas limitações e aprender a administrá-la, aprender a viver com ela, de modo que você vai conseguir ainda fazer a vontade de Deus, mesmo em meio a essas fraquezas, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Agora, se você ficar fingindo que você não está vendo, você tem a fraqueza e você finge que você não está vendo, talvez por orgulho, por arrogância, ou talvez porque você não quer reconhecer a sua fraqueza. Entenda, você tem que reconhecer a sua fraqueza para você tratá-la, para você cuidá-la. E se esta fraqueza permanecer, Deus vai gritar no seu coração, como Ele gritou ao coração de Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça de Deus, ela vai fazer com que você continue fazendo a obra de Deus, mesmo com este espinho na carne que você tem. Você não vai desistir, você não vai parar, porque você é um homem, uma mulher, um escolhido, uma escolhida, um líder levantado para esta geração, para ser um referencial como Jesus é. E quais são as maiores características de Jesus como líder? É a sua retórica? É a sua capacidade intelectual? É a sua capacidade de poder ajuntar as pessoas? Segundo o texto, duas características preponderantes que Cristo ele fala nesse texto a nós. Ele fala sobre manso ou mansidão e humildade de coração. Olha como é o oposto, né? Os líderes aí fora, os coaches, falam que você, para ser líder, você tem que passar um ar de arrogância. Mas Cristo nos ensina que o verdadeiro líder é o manso e humilde de coração. Lá fora, os coaches falam que aquele que quer ser um referencial, ele precisa esnobar, ele precisa se vestir muito bem para causar um impacto social, visual. Mas Jesus não, Jesus ele nos ensina, tanto que dentro desse contexto, capítulo 11, ele fala sobre João Batista, né? Aquele que se alimentava de mel silvestres, gafanhotos, que se vestia com pele de pelos de camelo, né? Suas vestes eram de vestes de pelos de cabelo, que não ficava no palácio, mas ficava no deserto. Totalmente antagônico de um líder, de um referencial, do que aquilo que a sociedade ela imprime a nós. E Jesus, mais uma vez, confrontando a sociedade da época e confrontando a sociedade atual, confrontando a nós nesta noite, ele nos ensina que as características preponderantes, prioritárias, as que devem ser mais visíveis no líder, são mansidão e humildade. Você pode repetir essas duas palavras? Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Totalmente ao contrário do que se acredita muitos líderes. Totalmente o oposto. E é importante frisar que ele fala que essa mansidão e essa humildade, ele fala de coração. Por que ele fala de coração? O coração fala sobre a alma, né? Fala sobre o interior, fala sobre a essência. Ele está falando, não é uma falsa humildade, porque tem gente que tem aquela falsa humildade, né? Tem gente que tem uma falsa mansidão. Não é a falsa mansidão. Não é aquela mansidão só aparente. Não é só aquela humildade aparente, não. Mas essa mansidão, essa humildade, ela vem da essência. Porque aquele que vai até Jesus, aquele que tem Cristo como referencial, aquele que se torna referencial como Cristo é, aquele que pode dizer como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
estes precisam necessariamente, dentro deles, ter a mansidão e a humildade, como algo que é essencial, como algo que está totalmente intrínseco à nossa vida, ao nosso corpo, à nossa alma e ao nosso espírito. Quando ele fala de coração, ele fala de profundidade. Ele não fala de algo superficial. Ele fala de algo que é mais profundo, que está dentro lá. É por isso que a boca fala que o coração está cheio. Porque quando você tiver o coração cheio de mansidão, de humildade, você vai começar a falar com essas características. É algo que está intrínseco em nós. Vocês conseguem entender, irmãos? Não é um evangelho superficial, não é uma vida cristã superficial, não é somente mostrado por um terno e uma gravata, mas está muito além disso, é algo que está dentro de nós, pela transformação que Cristo fez em nós, desde a planta dos nossos pés ao tampão da nossa cabeça, que fez dentro de nós, no nosso corpo sim, mas também na nossa alma e no nosso espírito, que isso passa a ser denotado pelo trabalho e pelas obras que nós fazemos no nosso dia a dia. É muito importante, meus irmãos, nós termos essas características sempre: mansidão e humildade. O que é mansidão? Se você pegar dentro do contexto da época, o Novo Testamento, ele é escrito no grego, e para você entender algumas palavras-chave, é importante às vezes a gente se aprofundar nessas palavras-chave para entender o que Cristo está querendo dizer. E a palavra que ele usa aqui quando ele refere-se a manso é a palavra grega praus. Qual é o significado dela? Um dos significados dela é força sob controle. Olha isso, gentileza. E essa terceira eu achei algo fundamental, porque diversas vezes Jesus nos ensina isso: ausência de revide. É justamente aquilo, para nós não sermos vingativos, é não retribuir o mal com o mal. Ser manso, entenda isso, é aquilo que muitas pessoas acham que você é, só porque você não retribui ela com aquilo que ela te oferece. A falsidade. Tem gente que fala assim: ó, fulano é tão falso porque eu maltrato ele tanto e ele me trata bem, ele é falso. Não, ele não é falso, ele é manso. Ser manso é Jesus saber que ele vai receber um beijo do traidor Judas e mesmo assim chamá-lo de amigo. Ser manso é Jesus saber que Pedro o traiu e mesmo assim ele dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ser manso não é revidar o mal com o mal, mas é dar àquele que fez o mal um ensinamento do que é ser verdadeiramente o referencial como Cristo é. Nós não devemos revidar, porque ser manso é ausência de revide. Aprenda isso em nome de Jesus. Quem está te fazendo mal, faça o bem. Quem está falando mal de você, fale bem dele. Quem está falando mal de você, sendo maledicente, em nome de Jesus, não seja maledicente, em nome de Jesus, mas fale bem, conte as bênçãos. Ele está falando os seus defeitos, mas você não vai falar os defeitos dele. Quando falar os seus defeitos e você saber que ele está falando os seus defeitos, pegue as poucas qualidades que ele tem, porque sempre vai ter. Às vezes ele tem mais defeitos, mas pegue as poucas que ele tem e enumere-as em nome de Jesus. Fale das qualidades poucas que ele tem, mesmo sabendo que ele está falando mal de você, porque isso é ser manso. Ser manso é jamais revidar o mal. É um dos significados dessa palavra praus. Depois pesquise nos dicionários. E quando nós observamos isso, nós vemos que essa mansidão, ela tem uma ligação com o próximo, sim, mas também com Deus e com a vontade soberana de Deus. Porque você sabia que tem muita gente que é resistente à vontade de Deus? Isso é falta de mansidão. Tem gente que resiste de tal forma à vontade de Deus, porque sabe que se viver a vontade de Deus vai passar por prova, vai passar por luta, vai passar por dificuldade.
Tem gente que está com rancor de Deus. Tem gente que está questionando Deus, porque queria estar assim, mas Deus quer que ele esteja assim, de outra forma. E ele fica rancoroso, resistente. As provações vêm e ele fica culpando Deus. Está vendo, Deus? Mas também a culpa é do Senhor, porque o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me colocou nessa função, o Senhor colocou-me nessa posição. Isso também é falta de mansidão, porque ser manso é aceitar a vontade de Deus sem revolta. Eu vou repetir isso: ser manso é você aceitar a vontade de Deus sem revolta. Está doendo, mas é a vontade de Deus. Está sofrendo, mas é a vontade de Deus. Você está encurvado por causa dos problemas, mas você está de joelho entendendo que é a vontade de Deus. Eu quero nesta noite trazer uma palavra para você: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Você vai conquistar a terra por causa da mansidão. Por isso seja manso, mesmo em meio aos percalços da sua vida. Precisamos ser mansos diante de Deus, diante do próximo, mas também precisamos de humildade. Jesus é o maior modelo. Filipenses é um exemplo muito claro sobre esta humildade de Deus e sobre aquilo que vai trazer a Jesus, a sua humildade, que Deus vai o exaltar soberanamente, que vai lhe dar o nome que é sobre todo nome, no qual todo joelho deverá se prostrar diante dele. Nós sabemos muito bem, Jesus, ele é o maior modelo a nós de humildade. É o Deus que se iguala à humanidade. E mesmo sendo Deus, ele não quis ser superior, mas ele esvaziou-se a si mesmo, Paulo diz aos Filipenses. E meus irmãos e irmãs, tem gente que cresce um pouquinho assim só, um degrauzinho ele sobe, põe um sapato com um pouquinho mais de salto, né? E já acha que é a última Coca-Cola do deserto, e perde salvação, perde as oportunidades de Deus, porque sobe para a cabeça e ele perde essa característica tão importante que é a humildade. No original, essa palavra que ele usa, humildade, é a tapeino, que significa, olha o significado desta palavra: baixo. Aquele que se rebaixa voluntariamente. É interessante que, diante do contexto social da época, essa palavra grega, tapeino, era uma característica negativa. Quando os gregos usavam essas palavras, eles estavam se referindo aos escravos, aos miseráveis. Mas Jesus está dizendo: se você vir a mim, eu vou te dar alívio. O meu jugo, ele vai estar sobre vocês, e vocês vão aprender as minhas características, que são mansidão e humildade. É justamente isso que ele faz. Ele se rebaixa voluntariamente. Por que ele faz isso? Naquela sociedade faz isso para nós hoje, é para nos ensinar que é totalmente o oposto. Que os últimos que serão os primeiros, que os que se humilham que são exaltados. Totalmente contrário a que a sociedade antiga ensinava, e totalmente contrário que a sociedade moderna atual continua ensinando de maneira errada. Para Cristo é diferente. Para Cristo o maior é o menor. Ele diz, se puder colocar no telão, Mateus 18:4. Aqui está guardado, já está gravado aqui, já vou ler aqui. 18:4, olha o que ele diz: portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Humildade não é só verbalizar, eu sou humilde. Aliás, quem fala eu sou humilde já está falando, já está mostrando uma leve soberba. Então não fale que você é humilde. Você já está falando, só de você falar, você já está se colocando numa posição que você quer mostrar ser superior ao outro.
Humildade não é verbalizar que você é. Humildade é uma atitude. Jesus diz: se você quer ser maior no reino dos céus, tome uma atitude. Qual é essa atitude? Jesus, Ele está dizendo: torne-se humilde como esta criança. É como uma criança. Se você der atitude de humilde, é que você vai ser o maior no reino dos céus. Quantos querem ser o maior? Não aqui na terra, mas no reino dos céus. Então se torne como uma criança. Tenha atitude humilde como uma criança, para que você possa alcançar o patamar dos céus que Deus preparou para nós. O maior, ou um dos maiores episódios da Bíblia, e eu aqui já caminho para o fim, um dos maiores episódios da Bíblia de humildade, na minha concepção, é João capítulo 13, quando Jesus, Ele resolve lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo foi tão chamativo, principalmente para Pedro, né? Pedro, ele ficou impactado com aquela atitude de Jesus. Ele já quer impedir que Jesus lave os pés, né? Aí depois que Jesus, ele mostra para ele qual era a intenção dele em fazer aquilo que ele estava fazendo, aí Pedro queria já que ele lavasse ainda outras partes, né? É aquela história, tem gente quando você dá a mão quer o braço, né? Você dá o braço, quer o ombro. Você dá o ombro, ele quer todo o seu membro superior. Porque Cristo diz: se eu não lavar vocês, vocês não têm parte comigo. É interessante porque, como humildes que nós precisamos ser, e como Jesus era, e como Ele nos ensina, nós precisamos aprender isso urgentemente. E quando eu sirvo o próximo, é como se eu estivesse servindo o próprio Deus. Isso é uma máxima que nós precisamos ter. Porque tem gente que não serve o próximo porque acha que servir o próximo vai estar se rebaixando. Tem gente que servir o próximo não serve porque acha que servir no próximo ele vai ficar desdenhando dele. Meus irmãos, quando você serve o próximo, é como se você estivesse servindo o próprio Deus. E o humilde reconhece isso. Não gosta de mim, mas eu vou servir do mesmo jeito. Não é por causa de gostar ou não, é porque eu entendo que se eu estou servindo é porque eu estou servindo o próprio Deus. Ah, mas ele não vai com a minha cara, mas não tem problema. Ele vai ter que ir para o céu junto com você do mesmo jeito. Ele está com o nome escrito no mesmo livro, não tem vários livros, é o mesmo livro. É o mesmo livro que está Adriel, está João, está Maria, está Marcos. É o mesmo. Humildade. Jesus nos ensina isso. Nós precisamos aprender urgentemente a ter essa humildade que Jesus ele tem. Nós precisamos aprender. Nós precisamos entender a posição que Jesus quer que nós estejamos. Porque isso é um senso de humildade que nós temos diante da vontade de Deus, para nós podermos exercer bem esta função. É o que Pedro ele faz, né? Pedro, ele queria que Jesus lavasse não só os seus pés, mas lavasse também as mãos e a cabeça. É como se Jesus estivesse dizendo: não, Pedro, eu vou lavar os pés. Você está pensando já além do que eu penso para você. E tem muita gente que está assim. Deus quer que ele faça A, ele quer fazer A, B, C, D. Tem gente que quer fazer além do que Deus comissionou, além do que Deus entregou, além do que Deus chamou. É uma arrogância nossa diante da vontade de Deus, que tem que ser soberana. Não é a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. O que Deus te deu é específico, é teu e ninguém toma, mas você tem que ter humildade de entender que é isso que Deus tem para você agora. Ah, mas eu sou capaz de fazer muito mais do que isso que eu faço hoje. Não, mas reconheça,
Tenha humildade diante da posição que Deus te deu. Mas eu sou um diácono, mas eu já podia ser um presbítero, um evangelista. Eu sou um cooperador, mas já podia estar pregando todo culto. Entenda. Devagarzinho Deus ele vai te colocar em outras posições, mas primeiro você precisa ter humildade nesta posição inicial que Deus está te colocando. Quando você fazer aquilo que Deus te deu hoje com humildade, aí Deus vai começar a levantar, Ele vai começar a subir, Ele vai começar a te dar mais carga, Ele vai começar a te dar mais responsabilidade, ao ponto de você viver a plena vontade do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, tenha humildade e reconheça que aquilo que Deus te deu hoje já é o suficiente para você hoje. Por isso viva aquilo que Deus te deu hoje, o que Deus te entregou hoje. Faça com excelência aquilo que Deus te entregou hoje, porque se você fizer, Deus vai honrar o seu trabalho e Ele vai te colocar numa posição superior. Se existem os que querem mais, mesmo Deus dando o suficiente, também existem aqueles que não querem nada, mesmo Deus dando já o que é suficiente. Judas, grave isso, é a personificação do contrário de servir. É o antônimo de servir. Por quê, pastor? Porque Judas ele desampara, Judas ele trai, Judas ele larga, Judas ele deixa, ele recua e ele se suicida. O contrário do que é um servo de Deus. Talvez seja pesado isso, mas quando você deixa de fazer o que Deus te determinou para fazer, você é comparado ao Judas. Às vezes resumimos Judas como apenas traidor, mas é ali aquele que desamparou, ele é aquele que negociou seus valores, ele é aquele que largou, ele é aquele que deixou, ele é aquele que recuou. E humilde entende. Ah, pastor, mas eu vou deixar porque é muita luta, né? Quando eu ponho a mão no arado, você está fazendo como Judas fez. Ah, eu vou largar. Está fazendo como ele fez. Está faltando a humildade de Jesus, as características de Jesus. Está faltando-lhe aquilo que nós estamos aprendendo hoje: mansidão e humildade, sempre nos dois aspectos, diante de Deus e diante da sociedade. E aqui eu encerro, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por aquele que veio hoje pesado, aquele que veio hoje oprimido, aquele que veio hoje cansado do contexto, cansado da dificuldade, cansado dos problemas, cansado do cargo eclesiástico que você recebeu. Jesus está falando contigo nesta noite: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe aquela expressão, colocar as situações e as coisas na mão de Deus? É isso que você vai fazer hoje. Aí vai se tornar mais suave e mais leve. O que é pesado vai se tornar leve. Aquilo que é o contrário de suave, agora não me veio à mente o que é ao contrário de suave, que é antagônico a essa palavra suave, vai se tornar suave. Você vai viver uma vida mais leve, mais suave. Não é como esses hippies, né, que andam aí fora, né? Não é. É essa confiança em Deus, essa convicção e certeza de que a nossa vida está nas mãos de Deus. Como Ele se manifesta dizendo, né, que Ele tem
os seus filhos em suas mãos. Ele tem os pastores, os anjos em suas mãos. Entenda isso. Você está nas mãos de Deus. Você está nas mãos do Senhor. Você não vai perecer, você não vai retroceder, você não vai ter as características de um homem que abandona Cristo, de um homem que trai Cristo. Não, o homem que trai aquilo que Deus estabeleceu a ele, que dá as costas ao chamado de Deus. Não, mas você vai viver a plena vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e que é perfeita para a sua vida. Jesus está te convidando nesta noite: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei alívio. Deus está te dando alívio nesta noite, mesmo diante da responsabilidade que está sobre os seus ombros. Ele está te dando alívio lá no seu trabalho, mesmo diante das responsabilidades que estão impostas sobre você. Ele está te dando alívio lá na sua casa, na sua família. Você sendo um pai de família, uma mãe de família, você sendo uma mãe solo, um pai solo. Deus está dizendo: eu sou o que é necessário, o que é suficiente para que você receba este alívio diante dos percalços da vida. Ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Qualquer sobrecarga nesta noite está caindo por terra, em nome de Jesus, porque não vai ser mais o seu jugo, não vai ser mais o jugo do seu patrão, não vai ser mais o jugo das autoridades deste país que colocam o jugo sobre nós, mas vai ser o jugo de Jesus. Receba o jugo de Jesus, receba o jugo de Jesus, receba o jugo de Jesus, porque é suave e porque este peso, este fardo, ele se torna leve. Ele se torna leve. Você entrou corcunda, hoje vai sair como o salmista no Salmo 121, olhando para o alto, porque é do alto que virá o seu socorro. Pare de ficar olhando para baixo, pare de ficar com um semblante de derrotado, pare de ficar com um semblante daquele que já perdeu a guerra e a batalha. O Senhor vai pelejar por você, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ele vai pelejar por você. Esta peleja não é sua, é dele. Essa dificuldade não pertence a você, por mais que você nominou esta dificuldade como sua, ela não é sua, ela pertence ao Rei dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus que peleja por nós, o Deus que tem todo o poderio e que tem toda a munição, a armadura, que tem todas as armas para você poder vencer essas dificuldades. Revista nesta noite, em nome de Jesus, da armadura de Deus. Revista nesta noite do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada do Espírito, em nome de Jesus. Revista de toda, não parcial, mas revista de toda a armadura de Deus, para que você possa combater esse bom combate. Você vai combater esse bom combate, você vai vencer. Deus está te dando as armas necessárias. Ele está te dando as armas necessárias. Ele está te dando as armas necessárias. Esse jugo não será pesado demais. Esse fardo não será pesado. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir vencer, porque Deus te faz mais do que vencedor. Ele te faz mais do que vencedor. Você vai conseguir vencer. Você vai vencer a depressão, você vai vencer a ansiedade, você vai vencer o estresse
extremo desânimo, você vai vencer esta dificuldade que você enfrenta. Você vai vencer o desemprego, você vai vencer o problema lá no seu trabalho, você vai vencer os desafios da obra de Deus, você vai vencer os desafios que estão sob a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Você vai vencer porque Deus está te dando a estrutura necessária, as armas necessárias, as munições necessárias, e você vai aprender a usar as armas que Deus Ele está te dando nesta noite, e você vai usá-la, e você vai conquistar, e você vai fazer vencer estas dificuldades que você está passando. Ele vai fazer você vencer essas dificuldades, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Feche os seus olhos e ore comigo. Deus de misericórdia e bondade, em cuja presença nós estamos nesta noite, Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus. Tu és a cabeça não somente da igreja institucional, ó Deus, mas Tu és a cabeça da igreja espiritual. Tu és aquele que dá as coordenadas. O Teu Espírito é o outro consolador que não te desampara jamais. É o agente que nos impulsiona, que nos move, que nos leva, que nos traz e que nos faz andar em conformidade às coordenadas que Tu já estabelecestes pelo Evangelho. Ó Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo domine as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Revestimos nesta noite de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes diante das ciladas de Satanás. Ó Deus, revista a Tua igreja da ponta dos pés ao tampão da cabeça. Revista, Senhor, aquele que entrou nesta noite fraco, desanimado, pensando em parar, estagnado, pensando em desistir, em retroceder. Ó Deus, revista, Senhor, revista, Senhor, revista, Senhor, porque esses até hoje olhavam para a dificuldade, mas a partir de hoje olharão, Senhor, para o Deus que torna suave o jugo, o Deus que torna o fardo suave e leve. Deus, vem abençoar o Teu povo, vem abençoar a Tua igreja, segundo a necessidade de cada um, pois Tu és sabedor do que cada um precisa nesta noite. E que esta palavra seja resposta de oração, e que esta palavra seja, Senhor, um cumprimento de promessa, e que esta palavra seja uma chave onde os Teus filhos viverão o novo tempo que o Senhor está estabelecendo a eles. Ó Pai, assim eu creio que a Tua palavra que tem poder, que a Tua palavra é poder, e nesta noite ela foi anunciada, e pedimos, ó Pai, que ela dê resultado na vida dos Teus filhos e filhas aqui presentes. Assim nós oramos, ó Deus, e abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, e assim fazemos na autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Sente-se então adorando a Deus, por favor.